Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, do verso 17 ao verso 29. A palavra de Deus diz: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se o estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Senhor, Tua palavra diante de nós, mais uma vez essa manhã, e aqui uma grande oportunidade de gerar fé no coração de cada um daqueles que ouvem, de trazer em princípios, ensinamentos preciosos para a nossa vida, que não devem ser apenas ouvidos, mas principalmente praticados. Que essa palavra transforme os nossos corações essa manhã, e que o Espírito Santo fale poderosamente a cada um de nós. E para isso eu entrego a minha vida em Tuas mãos e peço a unção do Teu Espírito, me capacitando a ministrar a Tua palavra com verdade e com poder, quebrando as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir aquilo que o Espírito quer falar ao nosso coração. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está uma história conhecida do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus aqui na terra, um momento em que mais um milagre acontece, mais uma demonstração de poder, um texto bonito, uma história bela de Jesus operando uma transformação na vida de um jovem e, mais eu digo, na vida de uma família inteira, porque seu pai estava ali também com ele, e essa luta já os acompanhava há muitos anos. Mas há algumas coisas preciosas aqui que nós precisamos entender essa manhã, no aspecto de fé. Fé, que diz a Bíblia, sem ela é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê em Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, eu não consigo agradá-lo. Posso fazer muitas coisas, posso trabalhar de diversas maneiras, posso fazer grandes doações, posso me envolver em diversas formas, mas se não tiver de fato a fé que Ele espera de mim, eu de maneira nenhuma poderei agradá-lo. E uma coisa que esse texto me mostra é como esta fé se realiza na vida daquele que se aproxima de Jesus. Durante muito tempo, irmãos, no início da minha caminhada com Cristo, naquela época já começava a surgir no Brasil, de uma forma bem enfática, a teologia da prosperidade, que você já deve ter ouvido falar, e que também muitas vezes era chamada de palavra da fé, uma teologia que afirmava que se a pessoa tivesse fé,
tudo ela poderia fazer e nenhum mal lhe aconteceria, dependendo do seu desempenho em relação à fé. Se ela com fé determinasse que ela estava curada, assim aconteceria e pronto. Isso era muito difundido naquela época. Então, um crente de fé não poderia ter doenças, não poderia apresentar perdas, sofrimentos, porque qualquer uma dessas coisas seria sinal de que a sua fé fraquejou, não é? E isso trazia um peso muito grande sobre a vida das pessoas. Foi nessa época também que um pastor escreveu um livro chamado Supercrentes, não sei se vocês já leram. Paulo Romeiro, um pastor do Instituto Cristão de Pesquisas, escreveu esse livro abordando essa teologia da prosperidade que chegava no Brasil e começava a causar prejuízo na igreja. E supercrente significa que eu sou um super manifestador de fé, porque eu sou inabalável na minha fé e por isso nada de ruim pode me acontecer. Então, criava nas pessoas um peso de que se alguma fraqueza elas apresentassem em relação à sua fé, que é a certeza, segundo a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Se eu de alguma forma manifestasse uma fraqueza nisso, algo ruim iria acontecer. E se algo ruim aconteceu, mesmo eu sabendo que tinha fé, eu devia procurar dentro de mim a razão disso ter acontecido. Em algum ponto eu fraquejei, uma palavra fraca eu dei, e isso trazia um verdadeiro peso sobre as pessoas. Infelizmente, até hoje, essa teologia ainda anda pelas igrejas, não é? As pessoas ainda vivem confrontadas e pesarosas, acreditando que seus problemas, seus sofrimentos são consequências de algum defeito nelas mesmas. De alguma forma eu não tive fé suficiente, de alguma forma eu não disse as palavras certas, eu não declarei as coisas certas e é por isso que essas coisas estão me acontecendo. Mas aqui temos um milagre feito por Jesus e ele vai falar de fé nesse milagre. Primeiro ele repreende os discípulos porque não tiveram fé suficiente para expulsar aquele demônio. E aí você diria, está vendo? Aí está o problema deles. Não eram supercrentes, não exerceram essa fé da forma tão pura e ousada a ponto de poder expulsar aquele demônio. Mas logo depois você vai encontrar Jesus conversando com o pai daquele homem, daquele jovem que passava por esse problema e vai ver uma reação completamente diferente. Então, esse texto aqui tem muitas lições para nos ensinar através daquilo que Deus espera de nós em relação à fé. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus não espera de nós que sejamos nenhum tipo de supercrentes. Até porque supercrentes não existem, irmãos. Nós somos pessoas. Você se converteu, amém? Você crê em Deus, amém? Pelo menos você acha que crê em Deus. Você imagina crer em Deus? Eu também. Mas Deus não espera que a gente seja um tipo diferente de pessoa que tem superpoderes. Que a nossa palavra seja uma palavra que gera coisas, como é a palavra proferida por Deus. Porque tudo que Deus fez, o fez pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Tudo que Deus criou, criou pela palavra. E aí alguém diria, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Acontece que Deus tem atributos que são incomunicáveis, irmãos. Alguns atributos de Deus são comunicáveis, ou seja, eu posso tê-los em minha vida, eu posso apresentá-los em minha vida. Outros atributos são incomunicáveis, ou seja, são exclusivos de Deus. Eu, ao ser cristão, não me tornei um mini-Deus, porque até isso a teologia da prosperidade afirmava, que o cristão se tornou um semideus. E parece loucura, mas não é. Se você procurar livros de Kenneth Hagin, Valnice Milhomes, que aqui no Brasil representava essa teologia, você verá essas afirmações partindo de conclusões completamente equivocadas da palavra de Deus, de que já que nós somos uma nova criatura, já que Deus nos criou novamente pelo Espírito, agora nós somos mini-deuses. Então, como se Deus também tivesse comunicado a nós atributos que são incomunicáveis.
Quais são os incomunicáveis? Deus é onipresente, é onisciente e onipotente. Só Deus é isso. O diabo não é isso. O diabo é onipresente. Satanás está em todos os lugares? Não, não está. Satanás tem uma rede de demônios, a internet do diabo, né? Ele tem uma rede de demônios que o informam de tudo, mas ele não está em todos os lugares. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus está em todos os lugares, porque só Ele é onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, onipotente, tem poder sobre tudo. Então eu, como cristão, por mais fé que eu tenha, esses atributos não serão atribuídos a mim, porque são exclusivos de Deus. Então a minha palavra não é geradora como a palavra de Deus. Eu não tenho poder sobre as coisas todas para determinar as coisas que vão acontecer ou vão deixar de acontecer. Por mais que eu diga, eu determino, eu ordeno, eu repreendo, eu sou limitado nessa esfera de atuação. E isso, queridos, é abordado aqui nesse texto de uma forma muito peculiar por Jesus e que traz um grande conforto para o nosso coração. Irmãos, você não imagina como é confortável saber que eu não sou um super-homem. Seria muito difícil tentar viver como um super-homem. Eu creio que vai ser muito difícil para você tentar viver como uma super-mulher, como um super-homem. Porque a gente começa a se cobrar um nível de coisas que nós não temos acesso, um nível de poder que nós não possuímos. E começamos a achar de nós mesmos mais do que convém, e há um alerta bíblico com relação a isso. Isso é um perigo. Eu começar a pensar que eu sou alguma coisa além do que na verdade eu sou. E na verdade o que eu sou é alguém carente de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz a Bíblia. Eu sou alguém que preciso de graça e de misericórdia. Todos nós somos pessoas carentes de Deus. E se não fosse a graça e a misericórdia, nenhum de nós estaria aqui essa manhã. Então isso traz um alívio para o meu coração. Eu não preciso que a minha fé se torne um desempenho pessoal na minha vida, que eu possa exibir para as pessoas e ser reconhecido por elas. Olha, aquele homem é um homem de grande fé, porque ele faz coisas maravilhosas. Eu prefiro ser conhecido como alguém que crê num Deus grande que faz coisas maravilhosas. Meu Deus faz coisas maravilhosas. De vez em quando ele apraz a ele usar a minha vida para realizar alguma coisa. Mas quem faz é Ele. Quem é maravilhoso é Ele, não sou eu. E isso traz um alívio para o nosso coração. E uma coisa muito importante no início da minha conversão, além da Bíblia, foi a leitura do livro Esgotamento Espiritual, de Malcolm Smith, subtítulo, Quando fazer todo o possível não é o bastante. Esgotamento espiritual, quando fazer todo o possível, não é um bastante. Mostrando o peso que traz sobre a vida da gente, tentar ser o que Deus não nos chamou para ser. Tentar apresentar para as pessoas o que na verdade não somos, e o fruto disso tudo é uma grande decepção, uma grande frustração, e o grande prejuízo que a teologia da prosperidade trouxe nesses anos todos, em que ela tenta aqui se estabelecer no Brasil, é trazer uma legião de pessoas decepcionadas, entristecidas, hoje longe da igreja, porque não tiveram um desempenho compatível com o que se esperava dela, foram culpadas por suas doenças, foram culpadas pela perda de parentes, foram culpadas por roubos de carro até. Parece uma coisa do outro mundo, mas era assim que funcionava. Se o seu carro for roubado, é porque você não teve fé. Eu conheci um teólogo da prosperidade que ele não fazia seguro para o carro, porque ele disse, não, eu tenho fé, meu carro não vai ser roubado nunca. Então dorme com a porta aberta, né? Não bota tranca em casa, até o dia que o carro é roubado. E aí, como é que faz? Eu não fico doente porque eu declaro gripe não pega em mim, até o dia que fica gripado. E sabe o que aconteceu com esses caras todos, a história vai mostrar? É que todos eles, quando ficavam doentes, iam para o hospital escondidos, disfarçados. Irmãos, isso é um nível de loucura num alto grau, que talvez não estejam no hospício, mas estão soltos por aí ensinando os outros. Isso é o que é pior. Mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai chegar a um texto como esse, que mostra toda a humanidade, que sabe a maior coisa que a gente pode encontrar em Jesus?
uma das maiores, é que ele se tornou carne e habitou entre nós. Quando o texto lá em Filipenses diz que ele abriu mão da sua divindade, não é? Não julgou por usurpação e ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e habitou entre nós. Quando Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque a nossa semelhança em tudo foi tentado, mas sem pecado, isso quer dizer que Deus experimentou ser homem. E o homem é um bicho fraco, irmãos. A humanidade é frágil, não é forte, não é imune, nós somos doentes. E Deus experimentou a debilidade humana. Quando Jesus veio ao mundo, ele abriu mão da sua divindade. Em todo o tempo foi Deus e homem, fez milagres como Deus, mas sofreu como homem, chorou como homem, a Bíblia mostra, sangrou como homem, teve angústia como homem. Tudo isso está na Bíblia narrado para nós. Jesus, enquanto homem, não foi um super-homem. Por que eu, enquanto crente, tenho que ser um super-homem? Não posso chorar, não posso dizer que está doendo, não posso dizer que estou sofrendo. Nem Jesus fez isso. Jesus, quando sentiu dor, chorou. Quando viu Lázaro morto, chorou. Quando viu o choro de Marta e Maria, chorou. Jesus, quando estava orando, antes da crucificação, suou sangue. A Bíblia diz que sua alma estava angustiada. Hoje não, se eu disser, eu estou angustiado, está com um demônio. Né? Se disser assim, eu estou triste, tu não tem fé. Não é isso que acontece? Graças a Deus aqui não acontece. Se acontecer, você me conta, que eu vou chamar no gabinete para apausentar. Sentar o pau, tá? Porque, irmãos, é o que normalmente acontece por aí. Isso é algo doente. E aí a gente vê Jesus mostrando para mim e para você que eu sou homem, que eu sei as debilidades do homem, que eu conheço as fraquezas do homem, e eu não espero que nenhum homem seja um super-homem, porque nem Jesus, enquanto homem, foi um super-homem. Entende, irmãos? E esse texto vai trazer algumas coisas importantes. A gente vai encontrar aqui no versículo 21, diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Qual foi a resposta do cara? Desde a infância. Jesus está diante de uma família conturbada. Imagina você que tem um filho e desde pequenininho o filho é tomado por um demônio, espuma, rilha os dentes, sai rolando pelo chão, se machuca todo e você não sabe o que fazer. E volta e meia aquele demônio se apresenta. Desde pequeno. Você já se colocou no lugar de uma pessoa assim, de um pai, de uma mãe, criando um filho desde pequeno? Não diz aqui a idade, mas diz desde a infância. Pode ser desde 4, 5, 3, 2, não sei. Desde a infância ele se manifesta dessa maneira. Essa criança é tomada por um espírito demoníaco que faz da vida dela um escarcéu e que faz toda uma família sofrer. Aqui, quando esse homem chega a Jesus, o menino já não é mais um menino, já é um rapaz. Já se passaram aqui 10, 12 anos, sei lá quantos anos de sofrimento. Se coloca no lugar de alguém que tem um problema familiar assim, que não se resolve, 12 anos, 13 anos, com um filho, com uma criança. É uma coisa muito doída, muito sofrida. Mas esse homem, durante esses anos todos, não se conformou com esse problema. Veja o versículo 17, diz assim: e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Ele já sabia qual era o problema do menino, mas ele ouve falar de Jesus, chega ali e encontra uma multidão em volta de Jesus, todo mundo querendo de alguma forma ser abençoado, e ele consegue penetrar naquela multidão e no meio dela ele fala com Jesus. Olha, eu trouxe aqui o meu filho, e ele está aqui sendo atormentado por um espírito mudo. Eu já sei o problema, já sei o diagnóstico, vivo com esse problema aqui há anos. Há anos eu encontro essa situação, lido com isso.
tenho despesa com isso, tenho tristeza com isso, atrapalha a minha vida, da minha esposa, da minha família, atrapalha tudo. Isso tem ocorrido constantemente. No versículo 18, e este, onde quer que o apanha, olha o que ele faz, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Veja, ele conseguiu chegar até os discípulos de Jesus, talvez antes de conseguir furar a multidão para chegar em Jesus, ele passou pelos assessores de Jesus. Parece a gente hoje, né? Você quer falar com o presidente, mas tem que passar pelos assessores. Tem algumas igrejas, se você quiser falar com o pastor, você tem que marcar 1 mês ou 2 antes. E a secretária que fala contigo para ver se na agenda ele consegue te atender. Você já viu isso ou estou mentindo? Nunca ouviu falar? Pode não ter visto, mas eu já ouvi falar. Então tem que primeiro falar com os assessores para depois falar com o homem. E aí ele cumpriu isso, porque, imagino, a Bíblia não diz detalhes, mas são tantos anos sofrendo. Esse homem já procurou tudo que podia procurar. Tudo que disseram para ele que é bom. Você já viu quanta gente diz para a gente que é bom alguma coisa quando você está com problema? Simpatia, já viu quantas tem? Ah, você está com essa gripe aí, ó, toma isso aqui, esse limão com não sei o que, com alho, com não sei o que lá, mistura, toma que atira e queda. Alguém já disse isso para você? E você já fez, não fez? Fala a verdade. Porque a gente quer uma solução, a gente quer uma saída, a gente quer um alívio para a dor. Eu não sei por quantas portas esse homem passou, em quantos lugares ele bateu, quantas pessoas ele falou, quantas simpatias ele tentou. O problema é que não acontecia. O problema é que o menino continuava lá, sofrendo, penando, definhando, fazendo mal à sua saúde, um demônio no corpo, vai definhando o corpo constantemente, vai rolando, vai machucando. O menino já está praticamente no fim da sua vida. E aí ele tenta ainda com os discípulos, explica a situação. Os discípulos foram investidos por Jesus com poder. Você vê aqui na Bíblia situações em que eles receberam autoridade contra espíritos malignos, contra enfermidades. Foram enviados por Jesus a curar algumas vezes. Tinham essa autoridade, mas nesse caso não conseguiram resolver. Ele diz para Jesus: eu tentei os seus discípulos, mas eles não conseguiram resolver. Ele tentou isso como um recurso. E cada vez que você está com um problema e tenta uma solução, e a solução não acontece, normalmente aumenta o desespero. A desesperança entra no coração, você começa a perder a esperança. Você começa, não adianta. Aí quando te dão uma simpatia nova, eu já fiz isso tudo, isso não adianta nada. Mas tem um médico agora com a terapia, não vou mais não, porque não adianta nada. Chegou aí um curandeiro, tem Jesus passando aí, mas não vou, já fiz tanta coisa, já procurei tanto rabino, tanto teólogo, já procurei tanta coisa, nada funcionou. Eu imagino que o desespero desse homem vai aumentando, mas mesmo assim ele ainda insiste. Ele procura os discípulos não conseguiram, já era para dizer, está vendo? Se os discípulos não conseguiram, esse homem também não vai conseguir. Mas ele não voltou para casa. Ele de alguma forma rompeu ali a multidão e falou com Jesus, mesmo já na base do desespero. Esse homem já não está mais em condição de crer em nada, mas alguma coisa ainda o move a tentar mais uma vez. E aí rompe ali a multidão e fala com Jesus. E aí o versículo 21 que a gente leu, está aquela conversa. Ele pergunta ao pai há quanto tempo, ele diz desde a infância, fala de novo muitas vezes, lança ele no fogo, na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí no final da sua fala, ele faz um pedido a Jesus e uma pergunta que parece que coloca dúvida sobre o poder de Jesus. Como é que é isso? Se tu podes alguma coisa? Ele diz assim, eu já tentei tudo, eu já fui em tudo, já fui no ratinho, já fui em tudo. Sabe, aquela já procurei tudo, tem mais do que procurar. Aí falaram aqui que o senhor faz alguma coisa. Eu vim aqui ver, eu vim aqui tirar a prova. Então, se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós. Então a palavra aqui é completamente contrária da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diria assim, ó, acredita, ordena, clama em nome de Jesus e você vai curar seu filho. Você não precisa nem de Jesus. Sabe o que a teologia da prosperidade acaba dizendo às pessoas? Que elas nem de Jesus precisam, porque elas são mini-deuses, elas estão assim com o homem. Então, você mesmo resolve. Você só usa o nome de Jesus. Mas é só o nome como um mantra, como uma palavra mágica. Assim como é Jesus, podia ser abracadabra, ratimbum, sei lá. É o nome só que é usado. Mas ele não, ele, contrário a tudo isso, chega para Jesus e diz, olha, eu não sei mais o que fazer. Ele toda hora é atirado no fogo, toda hora é atirado na terra, se machuca todo, ele já está acabando a vida dele. Se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E a pergunta, irmãos, é de alguém que está no fundo do poço, é de alguém que está no desespero, é de alguém que já gastou tudo dentro de si, não tem mais fé, esperança, sabe? Ele é movido, ele vai, ele continua ali, mas é como se fosse uma coisa ali, um mover. Porque, na verdade, você vai esperar a fé desse homem? Entende? Depois de tanto tempo de sofrimento, depois de tanta luta, de tanta procura, já colocou fé em tanta coisa, em tanta gente. Agora você vai esperar que ele, oh Jesus, eu vim aqui porque eu sei que o Senhor vai fazer e tal. Não, ele diz assim, se o Senhor pode alguma coisa, faz alguma coisa. Porque é um homem sem esperança, com medo, decepcionado, os próprios discípulos de Jesus não conseguiram. Então ele já está totalmente decepcionado, aí ele simplesmente abre o coração dele. E esse desespero sempre acaba produzindo dúvida e sempre acaba produzindo dificuldade em crer. Todas as vezes, e nós não somos imunes a isso, por mais que a gente creia em Deus, se bater o desespero, se você permitir que ele se instale, certamente você vai duvidar, você vai enfraquecer, você vai ter medo, você vai ter dificuldade para crer. Porque se a fé é certeza do que se espera, fé e esperança andam juntas. Se a esperança vai embora, a fé vai embora junto com ela. Então nós estamos diante de um homem desesperado. E não dá para exigir fé de um homem desesperado. Mas apesar disso, da dúvida dele, ele pede a Jesus compaixão. Percebeu no que ele falou? Se tu podes alguma coisa, ele não diz assim, se tu podes alguma coisa, cura meu filho. Se tu podes alguma coisa, liberta meu filho. Mostra o teu poder. Ele diz, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Isso faz toda a diferença. É um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença. Alguém da prosperidade não pede, manda. Alguém da teologia da prosperidade não pede, determina, ordena. Esse homem pede, pede humildemente. Ele pede compaixão, porque ele sabe que ele não merece coisa alguma. Sofrimento não faz a gente ser merecedor de nada. Irmãos, há uma coisa muito estranha no coração de algumas pessoas, e até de algumas religiões, que acreditam que as pessoas merecem pelo sofrimento. Você já viu isso? Parece que é meio um instinto. A gente diz assim, a pessoa já sofreu tanto, ela merece. Sofrimento não torna ninguém merecedor de nada, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o sofrimento, muitas vezes, pode ser consequência do próprio pecado. Então o sofrimento não é um aval para eu dizer que eu sou bom só porque estou sofrendo. Às vezes a pessoa está sofrendo muito, passou a vida de sofrimento, mas você não sabe o que está no coração da pessoa. Você não sabe o que ela é, quem ela é, o que ela já fez na vida, né? Então não é o sofrimento que valida a salvação. A pessoa sofreu tanto, quando ela morrer, ela vai para o céu. Não é possível. Sofreu tanto aqui na terra, vai continuar sofrendo no inferno? Não, Deus é justo. Não, irmãos, ninguém merece o céu. Ninguém merece o céu. E ninguém vai para lá por merecimento. Entende? Então a gente precisa entender
que esse homem sim está sofrendo, mas ele tem uma consciência, a consciência de que ele precisa de misericórdia, a consciência de que ele precisa de compaixão. Ele não invoca o direito: Senhor, olha o meu sofrimento esses anos todos, eu já te falei que é desde pequeno, cura ele, Senhor, não deixa eu continuar sofrendo. Aprende a lição, irmão. Não invoca direitos, porque nós não temos direitos. É simples assim. Não invoca direitos. Não peça para Deus te dar o que você merece, porque senão você está perdido. Você acha que merece, mas Deus acha outra coisa de você. Deus acha que Ele te dá graça, que Ele te dá misericórdia. Então não peça a Deus o que você merece. Ele poderia chegar para Jesus: Senhor, é tanto sofrimento, tanta luta, tanta coisa, já não aguento mais, cura meu filho, porque afinal de contas eu mereço, Senhor. Não, ele disse: o Senhor pode, tem compaixão de nós e ajuda a gente, Jesus. E aí Jesus responde para esse homem, e a resposta, irmãos, talvez não seja o que muita gente espera. No versículo 23 diz assim: ao que lhe respondeu, se podes, olha a exclamação aí no texto, tudo é possível ao que crê. Jesus disse: se podes alguma coisa? Ou seja, ele está achando que de repente eu não posso, mas eu afirmo, tudo é possível ao que crê. É interessante que quando Jesus responde, ele não briga com o cara, ele não repreende o cara. Diz: ah, você não tem fé não? Você não acredita em mim? Agora não vou te abençoar nada, vai para casa, some daqui com esse demoniado, sai da minha frente. Falou isso? Não. Talvez a gente falasse, mas Jesus não falou isso. Porque Jesus não está esperando uma performance de fé, não está esperando lidar com um super-homem, ele está lidando com gente, e gente é assim. Gente é como eu e você. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia a gente está cheio de fé, outro dia a gente está para baixo. Um dia, depois de muita luta, a gente até manifesta algum tipo de dúvida. Porque gente é assim, gente falha, gente não é sempre a mesma coisa. Gente varia. Então Jesus não repreende, ele só fica surpreso. Se podes? Mas ele não diz assim: eu posso. Não. Ele só diz: tudo é possível ao que crê. Eu posso, você pode, qualquer um pode, se crer. Então ele não responde à pseudo-acusação que ele está sofrendo, sendo posta em dúvida a sua capacidade de curar. Ele só fica surpreso: se podes? Esse poder está disponível a todos. Tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo ali: isso está disponível, é só você crer, tudo é possível. Mas em nenhum momento ele fica indignado, ele não reclama e nem afirma a sua autoridade. Está pensando o quê? Está pensando que está falando com quem? Sabe com quem você está falando? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus vivo que desceu. Como é que você pergunta se eu posso alguma coisa? Irmãos, parece engraçado, mas não é. A gente faz isso. Basta a gente ter um poderzinho que a gente já afirma. Vira chefe no seu trabalho. Pronto, subiu a cabeça do cara. Os que antes eram teus colegas, agora você vira, está falando com quem? Agora é Senhor, tá? Antes eu era teu colega, agora é Senhor aqui, tá? Porque agora eu sou o chefe aqui. Está pensando o quê? Vai me questionar? Está doido? Né? Por que está me perguntando isso? Sabe quem eu sou? Não, Jesus não é. Porque, na verdade, irmãos, quem é não precisa afirmar que é. Entendeu? Quem tem não precisa provar que tem. Jesus é Deus, não precisa provar. Jesus tem poder, não precisa provar. Você crê ou você não crê. Não precisa se autoafirmar. Quem muitas vezes precisa se autoafirmar, porque na verdade não é. Você está líder, mas você não é líder. Alguém te botou lá, mas você não é de fato isso. Se eu preciso afirmar a minha liderança, é porque eu não sou líder.
Porque a liderança, ela se reconhece. O respeito se reconhece, não se impõe. Se ninguém me respeita, é porque, na verdade, eu não sou digno de respeito. Então, Jesus não vai questionar com ele, não vai brigar com ele, não vai fazer nada. Ele apenas faz com que ele saiba que a única coisa que pode impedir a cura do seu filho é a incredulidade. Ele diz, olha, tudo é possível ao que crê. Tudo. Não há nada que possa impedir a não ser a incredulidade. No que depender de Jesus, o caso mais difícil tem jeito. No que depender do poder de quem pode, não há limite para a bênção acontecer. E Jesus está sempre pronto para abençoar. Essa é a lição que ele dá na resposta àquele homem em dúvida, fragilizado, angustiado, sem esperança, recebe essa resposta de Jesus. E aí, ele destaca aqui para nós também o valor inestimável da nossa fé. A gente já sabe, foi dito no início, sem fé, impossível agradar a Deus. Agora, a verdadeira fé, e é isso que a gente não entende, nem a teologia da prosperidade, ela não nasce em nós. Ela não é um mérito nosso. Eu não posso ser aplaudido pela minha fé. Eu não tenho mérito em tê-la, porque a Bíblia diz que ela é alimentada por Deus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da minha fé. E se alguma coisa eu faço de bom, foi porque Deus me concedeu que eu fizesse. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, se alguma coisa boa eu apresento na minha vida, é porque Deus me concedeu. Até a fé que eu tenho para agradá-lo foi Ele que me deu. Por isso, já ouvi aqui várias vezes, já falei, você já ouviu, que nós não temos o que oferecer a Deus. Porque qualquer oferta que eu der a Ele, Ele já tem. Mas Ele me dá o prazer de ofertar. Eu entrego a minha vida, mas a minha vida já é dele. Eu entrego o meu dinheiro, mas o meu dinheiro já é dele. Quando você vê lá a briga de Caim e Abel, qual foi a melhor oferta que agradou a Deus? Nenhuma delas agradou a Deus. O que agrada a Deus é um coração. Não é a oferta de Abel, a oferta de Caim, que uma foi melhor do que a outra. Como se Deus estivesse precisando mais do que deu Abel do que aquilo que deu Caim. Deus não precisa de nada que a gente dê a Ele. Mas o que Ele quer de nós é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Então isso é que faz diferença na vida da gente. E aí, irmãos, a verdadeira fé é alimentada por Deus. Como tudo aquilo que eu dou a Deus, é Ele que me dá primeiro. Se eu tenho fé, foi porque Ele me deu primeiro. Se eu creio, é porque Ele me amou primeiro. Me amou quando eu ainda era pecador. Tudo isso é primeiro feito por Deus para depois ser manifesto por nós. Então é pelo relacionamento com Deus, pela palavra que penetra em mim, pelo ouvir da pregação, que essa fé é gerada no meu coração. Aquele homem nunca ouviu a palavra de Deus. Aquele homem nunca ouviu um discurso de Jesus. Ele apenas ouviu falar de Jesus. Então Jesus não vai requerer dele a fé que ele vai requerer da gente, irmãos. Porque nós aqui ouvimos a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Ele não quer que nenhum de nós aqui seja um super-homem. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque nós temos fraquezas. Nenhum de nós é um super-homem, uma super-mulher. Nós temos fraquezas até em relação à fé, porque Ele é a fonte da fé. E eu tenho que beber nessa fonte. A iniciativa é minha, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, buscar ouvir a pregação, essa é a minha parte. Mas é Ele que traz a fonte da fé para mim. Então, eu entendo por isso que Jesus está destacando o valor da fé, dizendo é possível tudo aquele que crê, mas ao mesmo tempo não está exigindo de nenhum de nós que sejamos super-homens, porque a fé vem dele próprio para nós. E aí o homem, depois dessa resposta de Jesus,
O homem dá outra resposta mais surpreendente ainda. Versículo 24 diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O que ele exclamou? Eu creio. E agora? Ajuda-me na minha falta de fé. Eu nunca vi uma declaração tão ambígua assim na Bíblia, não é? Eu creio ou eu não creio? Como é que eu posso crer e ter falta de fé ao mesmo tempo? Como é que pode isso, irmãos? Alguém explica? Como é que pode crer e ter falta de fé? É assim, irmãos. Essas são as nossas ambiguidades. Todos nós aqui temos as nossas ambiguidades. Todos nós aqui, em determinados momentos, estamos muito fortes afirmando a nossa fé e daqui a pouco estamos agindo como se não tivéssemos fé. Todos nós passamos pelas nossas ambiguidades, pelos nossos altos e baixos, isso acontece. Mas uma coisa se destaca aqui na resposta do homem, e eu quero ler com você o verso 24, a primeira palavra aqui é imediatamente. Quando ele disse, Senhor, se podes alguma coisa, ajuda-nos, tem misericórdia, tem compaixão. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Imediatamente houve um impulso no coração dele dizer, eu creio. Mas isso é um impulso. Foi imediato. Foi a resposta imediata. Ele está dizendo que é possível ao que crê. Então eu creio. Mas isso saiu meio que sem pensar. Isso saiu por impulso. Isso foi uma resposta imediata. Mas no segundo momento eu olhei para mim mesmo e vi, eu não creio tanto assim. Eu não tenho tanta fé assim. Mas há algo em mim que me impulsiona a dizer eu creio. E por isso imediatamente eu disse eu creio. Mas agora eu reconheço a minha fraqueza e disse, mas me ajuda na minha falta de fé. É uma ambiguidade? Sim, é uma ambiguidade. Mas a Bíblia diz que ele chorou ao fazer essa afirmação. O eu creio foi imediato, mas o resto da frase foi debaixo de choro. O choro de olhar para si mesmo e ver, eu não sou um super-homem. Eu sou um homem fraco, frágil. Eu tenho debilidades. Eu consigo dizer que eu creio muito rápido, mas eu não consigo logo encontrar em mim uma fé inabalável. E esse conflito leva à lágrima. É isso que eu tenho falado muitas vezes à igreja sobre conversão. Ele é um processo de conflito tão grande que inevitavelmente leva às lágrimas. Porque você reconhece que você não é nada, ninguém aceita Jesus, nós nos rendemos a Jesus. Ele é que nos aceita. Então eu enxergo a minha própria miséria, e quando a gente enxerga a própria miséria, a reação é chorar. E aquele homem diz, eu creio, mas logo depois ele chora e diz, Senhor, me ajuda. Porque eu não creio tanto assim. Eu estou dizendo uma coisa aqui, mas eu não sei nem bem o que eu estou dizendo. Porque eu quero ver meu filho limpo, eu quero ver meu filho curado. Mas eu sei que dentro de mim tem um conflito, eu sei que dentro de mim tem tanta experiência ruim, tanta coisa do passado, tanta coisa difícil. E ele começa a chorar dizendo, me ajuda. Agora ele já pede outra ajuda. A primeira ajuda que ele pede é, cura meu filho, liberta meu filho. A segunda ajuda que ele pede agora, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, para que eu não tenha fé só para ser abençoado, para que eu não tenha fé só para receber o que eu quero, mas para que eu tenha fé para viver com fé. A palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aquele homem chorou na presença de Jesus agora por um outro motivo. Tinha todos os motivos para chorar pelo filho que sofria e todo o sofrimento que ele teve. Mas agora ele chorou pela falta de fé. Chorou pela falta de fé. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Reconhecer a fraqueza. Reconhecer a humanidade. Mateus 5,3 diz, os humildes são aqueles que herdarão o reino dos céus. São os humildes, não são os super-homens. Não são os que se afirmam, minha fé é inabalável. Quem fez isso se deu mal, foi Pedro. Pedro disse para Jesus, eu, de modo nenhum. Todo mundo pode te deixar, menos eu. Porque eu não, eu vou contigo até o fim, se preciso eu morro com o Senhor. Eu vou até o final. Bastou apertar um pouquinho, a gente viu
quem era Pedro. Na boca é muito bonito, mas na prática não vive nada daquilo que fala. Então, irmãos, confessar não é só confessar os nossos pecados, mas confessar também as fraquezas, confessar as debilidades, confessar: eu não sou um super-homem, você não é um super-homem. Deus não está esperando aqui uma igreja de super-heróis, com superpoderes, que não se abalam nunca, que não se entristecem nunca, que não choram nunca, que não suam nunca, que não se angustiam nunca. Isso não existe. Mas o que Deus está querendo é encontrar pessoas sinceras, pessoas que chorem não só pelo problema, mas que chorem também quando reconhecem que são fracas, que não têm fé, quando reconhecem que precisam de Jesus até para o essencial, não só para ser curadas, não só para ter um emprego, não só para ter uma família, mas que precisam de Jesus até para respirar, até para ter fé que agrada a Deus. É esse tipo de gente que vai ser abençoada por Deus. E ele disse: eu creio, mas me ajuda, chorou e disse: Senhor, me ajuda, porque por mais que eu diga, o Senhor sabe que eu não sou o que eu digo que eu sou, por mais que todo mundo possa até acreditar que eu sou, mas o Senhor sabe que eu não sou. Então me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha falta de fé. E aí, queridos, é que entra a gente, seguidores de Jesus, falhos, como eu e você, que temos dificuldades, ambiguidades, carências, que precisamos de graça, de misericórdia, que não somos super-heróis e que nem Deus espera que a gente seja. E às vezes nós projetamos isso nos outros. Às vezes você olha para alguém na igreja e diz: aquele irmão é um irmão de fé, eu espero mais dele. Isso é muito comum até comigo, né? O pastor lá, o cara é o cara. Né? Os pastores, eu creio, a gente leva esse peso mesmo, eu não quero me livrar dele não, porque isso faz parte do custo do ministério. Mas eu também quero dizer a você: não espere muito em mim. Não esperem muito em nenhum pastor, porque todos nós somos falhos, todos nós carecemos da graça de Deus. E se não for o Senhor nas nossas ambiguidades, nas nossas lutas, nos nossos conflitos, quem nós seríamos, aonde estaríamos, irmãos? Por isso esse texto me ensina a confiar em Deus para que o milagre aconteça, para não desconfiar de Jesus só porque os seguidores dele são falhos. Não, os discípulos não puderam curar. Aí talvez você se decepcione. Às vezes as pessoas se decepcionam com Jesus porque conhecem alguns discípulos que somos nós e a gente falha com elas. Imagina, aquele homem procura os discípulos de Jesus, cura, eles vão lá, oram, impõem a mão, grita com o diabo, ele não sai. E aí? Eu estou decepcionado com Jesus. Eu e você já decepcionamos pessoas, não? Pessoas que não conheciam Jesus. E talvez elas estejam fora da igreja por nossa causa, porque nós causamos uma decepção nelas. Mas o que eu creio é que a gente não pode incentivar as pessoas a olhar para nós como que confiando em nós. É claro que devemos ser o padrão. A Bíblia fala sobre isso. Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso não isenta, esse discurso não é para isentar a gente de culpa. Diz: não, errar é humano, todo mundo erra, não olhe para mim. Não, nós temos uma responsabilidade. Mas que Deus levante pessoas que creiam. E talvez aqui no nosso meio hajam pessoas que possam se decepcionar, como tantas eu já vi, entraram na igreja, estiveram na igreja, depois se decepcionaram com o irmão e foram embora. Eu acredito que não se decepcionaram com Jesus, mas se decepcionaram com uma pessoa que sentava ao seu lado, porque ela não fez o que você achava que ela podia fazer, ela não agiu como você achava que ela deveria agir, e aí você se decepcionou e foi embora. Creia em Jesus. Conheça a sua limitação e conheça a limitação dos outros, porque Jesus está pronto para curar. No versículo 27, a Bíblia diz assim: Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus simplesmente ordenou aquele demônio, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Eu gosto do jeito como Jesus expulsa demônios, sabe, irmãos?
A gente está precisando aprender a expulsar demônio igual Jesus. Eu já vi gente brigando com demônio. Sai, não sai, sai, não sai. A coisa acontece, né? Em nome de Jesus, em nome disso, em nome daquilo outro. Pega a Bíblia, bota na cabeça. Pega o óleo injúrido, joga no demônio. E o demônio não sai. Irmão, se o demônio não sai, tem uma coisa errada com quem está expulsando. É só assim, ó, sai e não volte mais. Ele saiu e não voltou mais. Mas o jovem ficou como morto. Aí Jesus chegou lá, tomou ele pela mão e levantou. Talvez agora pela primeira vez o pai possa ver aquele filho de pé, em saúde, de posse das suas faculdades mentais, sem nenhum problema, sem o medo de que aquele demônio volte, porque Jesus disse, nunca mais vai voltar. Jesus continua com esse mesmo poder, mas nós continuamos com essas mesmas ambiguidades. A gente precisa entender quem nós somos, nossas fraquezas, mas sempre afirmar diante de Deus a nossa fé. Senhor, eu creio. Eu creio, mas não espere que eu seja um super-homem. E Jesus não espera que você seja um super-homem, mas Ele espera que você e eu sejamos sinceros. O que às vezes falta no nosso relacionamento com Deus é sinceridade. A gente quer enganar os outros e quer enganar a Deus também. Só que a Deus a gente não engana. Podemos enganar todo mundo, mas a Deus nós não enganamos. Deus está esperando sinceridade. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Amém? Vamos louvar, vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa manhã a minha vida e a vida de cada irmão que tem seus problemas, tem suas ambiguidades, não são super-heróis, tem ambiguidades, Pai. Temos momentos de força, momentos de fraqueza. Essa é a nossa humanidade. Foi dada por Deus, mas foi também abençoada pelo Senhor para nos capacitar a sermos diferentes, a encontrarmos força na fraqueza, a superar as nossas debilidades. Para isso o Senhor nos fortalece. E eu te peço essa manhã, meu Deus, fortalece os meus irmãos, fortalece a tua igreja nesse lugar, mas não deixa nenhum de nós pensar mais do que convém sobre si mesmo, se achar melhor do que os outros. Não deixa nenhum de nós se enganar, nem enganar a ninguém. Que nós possamos reconhecer a nossa humanidade, as nossas debilidades, sabendo que toda a força que temos está no Senhor. Toda a força, toda a graça, todo o poder vem de Deus para a nossa vida. Dá essa consciência aos meus irmãos e ministra a tua paz sobre cada um. Tira todo o peso e toda a culpa, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus.